Filipe Luís define equipe para o Brasileirão e surpreende a todos. Salve nação rubro-negra, estamos chegando com todas as notícias do clube mais amado do Brasil. Flamengo tem mais uma partida contra o Internacional de Porto Alegre, desta vez pelo Brasileirão 2025. Arrascaeta, que não jogou o último jogo, é reforço garantido neste próximo domingo. Temos informações atualizadas sobre o mercado da bola. Mengão próximo de mais um reforço para esta temporada. Essas e outras notícias agora em nosso canal. Domingo tem Flamengo Internacional de novo. Jogaram, pela Libertadores no meio da semana, agora Brasileirão. Pois é, o jogo vai ser em Porto Alegre, 6h30 da noite. Lembrando, Flamengo é o líder do campeonato, com 3 pontos de vantagem, faz grande campanha. Ricardo Lai, conte-nos tudo sobre Flamengo para esse jogo contra o Internacional, mais esse, né, Lai? É isso aí, Escobar. Um abraço para você, boa tarde a todos. É o segundo, dos 3 jogos seguidos, só que esses 2 agora em Porto Alegre. Foco total aqui no Ninho do Urubu é no Brasileirão, jogo de domingo. Então amanhã o Flamengo ainda treina aqui no Ninho do Urubu, depois viaja a Porto Alegre e o dia amanhã vai ser muito importante para saber se o Danilo vai poder viajar. O Danilo treinou ontem, normalmente, hoje o departamento médico já deu uma seguradinha nele, amanhã vai fazer um teste, lembrando que ele está quase 1 mês afastado, por causa de uma lesão na coxa direita. O De La Cruz tem mais chances de ser aproveitado, ele treinou ao longo de toda a semana, já não apresenta mais aquela inflamação no joelho esquerdo que o deixou de fora nessas últimas semanas, mas é um jogador que sempre vem sendo monitorado, segundo o departamento médico. E o Emerson Royal, que está com uma entorse no tornozelo, ele é dúvida. Agora, o cara que é certo que vai jogar é o Arrascaeta, o cara do momento na temporada do Flamengo, e ele deu entrevista hoje, a gente confere agora. É um time que não cede muitos espaços, um treinador que é muito inteligente e que, por mais que a vezes as equipes não passam por grandes momentos, tem jogadores que são cruciais em jogos decisivos. Temos um compromisso muito importante que é pelo Brasileirão, para a gente continuar na parte de cima, e o time deles também precisa pontuar em casa, assim que acredito que seja um jogo também bastante pegado. Esse jogo agora do final de semana, domingo, é pelo Brasileirão. A reportagem é da Alcilene Brito. Fala, Alci. Uma defesa sólida. O desempenho do setor defensivo do Flamengo tem chamado a atenção, com destaque para o goleiro Rossi. Não foi à toa que o arqueiro recebeu da CBF o troféu de melhor goleiro de julho do Campeonato Brasileiro, com números que confirmam isso. Nesta temporada, Rossi disputou 40 partidas, sofreu apenas 21 gols e teve aproveitamento de 80% nas defesas. No Carioca, estabeleceu o marco de 17 jogos seguidos sem ser vazado. Primeiro, feliz, agradecer quem faz a votação para eu conseguir esse prêmio aqui de novo, mas eu nunca vou deixar de agradecer meus companheiros, a equipe que faz parte desse trabalho também, da gente tomar pouco gols ou sair muitos jogos sem tomar gol, também do trabalho da equipe, então é isso. Rossi ainda foi responsável por 8 defesas cruciais no último mês em momentos determinantes. Além de contar com uma dupla de defesa que tem ajudado nisso e com a inspiração de Filipe Luís. O treinador completou 60 jogos oficiais no comando da equipe. E em 36 das 60 partidas o time não sofreu gol e em apenas 8 duelos que a equipe não marcou. O Flamengo agora tem o desafio de enfrentar o Internacional novamente, mas pelo Brasileirão. Pela Libertadores, a equipe não sofreu gols e vai tentar repetir o feito em Porto Alegre. O rubro-negro é o líder do Campeonato Brasileiro com 40 pontos. O confronto com o Colorado será no domingo, às 18h30, no Beira-Rio. E se contar com a fase defensiva do Flamengo, será difícil vazar esse time. Muito bem, Vene Casagrande, para o povo não se perder, esse jogo é do Brasileirão. E na semana que vem tem o segundo jogo da Libertadores, também contra o Internacional. Você acha que o Flamengo deveria poupar para esse Brasileirão? Bom, Fernandinha, a minha opinião é que não. Eu não acho deveria que poupar? Não deveria poupar. Líder do Campeonato Brasileiro não se poupa. Isso aconteceu, inclusive, na temporada passada, ainda com o Tite na ocasião. O Flamengo poupou pensando... Contra o Palmeiras, né? Contra o São Paulo, no Maracanã, e acabou perdendo a liderança na ocasião, e a gente sabe o que aconteceu. O que aconteceu? O Flamengo nem brigou pelo título do Campeonato Brasileiro. Não é isso que eu tô perguntando. O que aconteceu, Pedrosa? Esse ano, a gente tá falando de Flamengo, Fernanda Maia.
Vamos falar de Fala, Flamengo. Vene, só pra eu saber que eu não sei. Eu quero ouvir dele. Eu quero ouvir de você. É porque eu não sei o que você tá querendo perguntar. Eu não sei. Me pergunta que eu respondo. O Flamengo deu mole e perdeu a liderança. Isso. E vocês já sabem o que aconteceu. O que aconteceu? O Flamengo não brigou pelo Ai, campeonato. danado! Danado! Ué, mas ué. Danado, Pedrosa! Cadê a taça? Cadê a minha taça? Aí viu Palmeiras e Botafogo brigarem pelo título. Botafogo sendo campeão no fim das contas. Vene, Era fala, isso que você queria termina. ouvir, né? Mas enfim, esse ano, pensando no Campeonato Brasileiro como prioridade, o Flamengo, líder do Campeonato Brasileiro, não pode poupar. Por exemplo, o Arrascaeta não jogou no jogo durante a semana. Por que esse jogador não pode jogar agora e jogar também na quarta-feira? Até porque depois o Flamengo terá um bom tempo para se preparar, porque só joga na outra segunda contra o Vitória. Vai ter uma data FIFA, né? Exata, não sei Vai se ter é em data FIFA setembro. ou Copa do Brasil, No enfim. início de setembro tem data Então, assim, eu acho que o Flamengo tem tempo para se preparar para os demais jogos. Então, você líder do Campeonato Brasileiro, tendo a oportunidade de pontuar diante de um adversário que provavelmente vai poupar pensando no jogo de quarta-feira, você tem que botar o que você tem melhor à sua disposição. E quando eu falo melhor à sua disposição, óbvio, sem o risco de lesão. Eu duvido que o Arrascaeta tenha risco de lesão muscular. Ele não jogou na quarta-feira, a não sei que ele tenha sentido aí durante os treinamentos, o que eu acho que não aconteceu, senão o Flamengo já teria divulgado. Então, te respondendo, Fernandinho, eu acho que não tem que poupar, muito pelo contrário. Bota a força E deve máxima. poupar não também, né? Ah, não. A gente já percebeu não. que o Você Flamengo tem isso como prioridade. O Felipe Luiz, ele costuma girar bastante o elenco. Por exemplo, na quarta-feira jogou o Alexandre. Eu não duvido nada que agora ele bote ou Ayrton Lucas ou Vinha. Eu sou a favor de colocar o Vinha. Para mim, ele vem numa evolução muito grande, um jogador que entrega muito tecnicamente. O Emerson Royal com problema no tornozelo, aí você bota o Varela. Não tem como você botar o Emerson Royal com problema no tornozelo, aí você tem que pensar na quarta-feira. Na zaga, por exemplo, Danilo à disposição, sou a favor de começar com ele, se ele ficar à disposição. E aí você poupa ou o Léo Ortiz ou o Léo Pereira, dois jogadores que vêm em uma sequência muito grande. Sim. E a gente está falando de um setor defensivo do Flamengo que é super aprovado pela torcida e por todo mundo. Em 18 jogos, apenas 8 gols tomados no Campeonato Brasileiro. Eu acho que dá para continuar mantendo essa boa média do setor defensivo, você poupando ou o Léo Ortiz ou o Léo Pereira. A grande verdade também, Pedrosa, que com o elenco que o Flamengo tem, nem que você tenha que fazer alguns controles de minutagem de uma peça ou de outra, você não vai ter uma queda brusca de nível técnico. Pelo contrário, talvez a gente vê tempos muito distintos, porque é o que aconteceu com o Botafogo, eu falei anteontem do Flamengo. As peças estão chegando e estão até numa rotação diferente para entender como é jogar no Maracanã, como é jogar pelo Flamengo. É natural isso, até eles se encaixarem. Mas, num todo, o Flamengo, tirando essas peças que ainda vão se entrosar, alguns mais rápido, outros um pouco mais devagar, o Flamengo não perde um nível técnico nenhum fazendo trocas, né? Se o Flamengo tivesse todo mundo à disposição, Fernanda, não é nenhum absurdo dizer que o Flamengo teria quase 3 times tranquilamente. Tranquilamente. São muitos jogadores de qualidade e até por isso a cobrança em relação ao segundo tempo é com o que você tem no banco. Porque uma coisa é um time que não tem banco cair de rendimento no segundo tempo porque não tem peças do mesmo nível. O Flamengo não. O Flamengo tem peças que são o suficiente para poder manter um ritmo, talvez não como foi o primeiro tempo contra o Inter, que foi o de almanaque, mas um ritmo decente, um ritmo de controle. E eu acho que para essa partida, e está muito claro isso desde o início do ano, que o Flamengo tem o Campeonato Brasileiro como prioridade, até mesmo acima da Libertadores. Sim. Isso é uma meta traçada pela diretoria. Então, obviamente, poupar para mim não faz nenhum sentido, ainda mais contra o Internacional, que é o adversário que o Flamengo vai enfrentar também no segundo jogo da Libertadores. Então tem que ganhar pontos, cara. Tem que ganhar pontos porque o Cruzeiro está muito forte, está mordido também, e essa disputa vai ser até o fim. Vene, você sabia que se eu for muito feliz na minha chave da Libertadores e você for muito feliz na sua, a final é Botafogo e Flamengo? Seria interessante para o nosso programa. Isso aí é ficar rindo. Ai, falar em rindo? Final de semana você é o encontro do Neymar com o Felipe Coutinho. Verdade. Calma, calma, calma. Não sei se ele tá rindo de felicidade, de nervoso. Calma, Vasco pelo e histórico, Santos. alguém pode sentir aí, não Quem? tem? Arrascaeta falando e o Pedro Henrique Torres está lá. Sinceramente, eu sempre tento ajudar o Flamengo, o time, meus companheiros, seja com gol, assistência ou estando principalmente dentro do campo. Acredito que quando eu estou bem fisicamente posso ajudar mais ao time, ao grupo. Assim que é mais um ano que tem feito muitos gols, muitas assistências, contribuído com isso, mas também jogando muito jogo, que é o mais importante. Tudo bem? Pedro Torres, ESPN.
Queria que você falasse mais um pouco desse posicionamento que tem no time com o Filipe Luís. Às vezes você parece que está ali quase como um segundo atacante mesmo, entrando bem na área e tudo mais. E quanto isso contribui também em parte física, como é que você está conversando com o Filipe Luís para render tanto como está rendendo nessa temporada? Obrigado. Cada jogo se desenha de uma forma diferente, tem rivales que eles ficam um pouco mais atrás, então não precisa muito da minha parte na construção. Mas o que sim posso garantizar é que esse ano estou correndo muito mais dos anos que corria antes. Para a gente ficar com a bola, para a gente atacar bastante, a gente tem que correr bastante. Então, o nosso time é um time que praticamente sempre tenta dominar o rival, criar muito volume, e por isso que tem momentos que a vezes o time parece que está um pouco mais cansado, não? E com certeza o rival também tem sua parte e eles estudam a gente também. Mas como te falei, muitos jogos eu tenho ficado mais perto da área para finalizar. Eu fico feliz porque eu sou um cara que, por mais que eu seja meio, eu gosto de fazer gol, sempre estou chegando na área. E o mais importante é o time criar e a gente converter essas chances. Urgente no Ninho do Urubu. Arrascaeta quebra o silêncio e rasga elogios a Filipe Luís. O camisa 10 do Flamengo fala sobre a fase espetacular do time, revela bastidores do vestiário e dispara: Filipe está fazendo o que outros não conseguiram aqui. Enquanto isso, Bruno Henrique decide mais uma vez. Marca contra o Internacional e mantém vivo o sonho do bi da Libertadores. Emocionado, Emerson Royal revela que quis jogar mesmo lesionado e chegou a pedir injeção para permanecer em campo. E mais, será que o Flamengo de 2025 pode repetir o feito histórico de 2019 com Jorge Jesus? A comparação está dando o que falar entre torcedores e jornalistas. Neste vídeo você vai saber tudo. Bastidores, análise de desempenho, situação médica do elenco e a preparação para o jogo decisivo no Beira-Rio. Então já deixa o like, se inscreve no canal e vem com a gente para mais um Giro Rubro-Negro. Na manhã desta sexta-feira, 15, no Ninho do Urubu, Georgian de Arrascaeta, principal nome do Flamengo na atual temporada, concedeu uma entrevista coletiva que rapidamente movimentou o noticiário esportivo. O meio uruguaio, que vive uma das suas melhores fases com o manto sagrado, não poupou palavras ao elogiar o técnico Filipe Luís, atual comandante do time rubro-negro. Arrascaeta destacou a conexão diária que mantém com o treinador e fez questão de reforçar o quanto o ex-lateral tem sido fundamental para o bom momento do time, principalmente pela maneira como conseguiu organizar a equipe e dar protagonismo a jogadores-chave. A gente conversa praticamente todos os dias. Filipe tem um entendimento profundo do Flamengo. Ele está fazendo o que muitos técnicos não conseguiram aqui. O jeito como o time joga, como ele nos posiciona, isso é trabalho, é merecimento, afirmou o camisa 10. O jogador ainda revelou que o respeito por Filipe ultrapassa o campo. Sempre falo que o respeito que tenho por ele vai além do futebol. Ele entende o clube, conhece o ambiente e isso faz diferença. Com 14 gols em 38 partidas na temporada 2025, Arrascaeta tem se destacado como artilheiro e peça central no sistema ofensivo. Desde que Filipe Luís assumiu o time, o meia passou a atuar mais centralizado, influenciando diretamente na criação das jogadas e participando mais das ações de finalização. Para muitos analistas e torcedores, o camisa 10 vive hoje sua fase mais decisiva desde que chegou ao clube em 2019. No Maracanã lotado, o Flamengo enfrentou o Internacional pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores e contou com o velho conhecido do gol decisivo, Bruno Henrique. O atacante subiu mais alto que a defesa colorada aos 27 minutos do primeiro tempo e, de cabeça, colocou a bola no fundo das redes após cobrança de escanteio de Luiz Araújo. Com isso, garantiu a vitória por 1-0 e vantagem para o jogo de volta no Beira-Rio. Após a partida, o próprio Bruno Henrique analisou a performance da equipe e destacou que o Flamengo precisa manter o foco durante todo o jogo, especialmente no início da segunda etapa. A gente controlou bem o primeiro tempo, mas no segundo ficamos ansiosos pelo segundo gol e acabamos abrindo espaços. Temos que corrigir isso. O Jorginho, auxiliar, me chamou a atenção sobre isso, declarou o Bruno.
Além de sua importância tática, Bruno Henrique é visto como líder no elenco. Samuel Lino, uma das novas promessas do time, não escondeu a admiração. O Bruno é um exemplo dentro e fora de campo, capitão, sempre fala com a gente no vestiário. Ele tem uma carreira vitoriosa aqui e é uma inspiração para todos nós, disse Lino, recém-chegado do futebol europeu. Vale lembrar que Bruno Henrique, junto com Arrascaeta, é um dos maiores campeões da história do clube, com 15 títulos conquistados. A dupla carrega no currículo taças de Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil, Cariocas, entre outros. Outro destaque da partida contra o Internacional foi a entrega do lateral Emerson Royal. O jogador sentiu uma entorse no tornozelo ainda no primeiro tempo, mas insistiu em permanecer no gramado até o intervalo. Depois da vitória, ele revelou que chegou a pedir uma injeção para o departamento médico para seguir em campo. Minha intenção era ajudar o Flamengo. Eu podia ter saído, mas isso não faz parte de quem eu sou. Pedi para o médico fazer alguma coisa no intervalo. Queria muito continuar, contou o Emerson. Apesar da tentativa, os médicos optaram por retirá-lo do jogo e o lateral uruguaio Varela entrou em seu lugar. O Royal faz por exames no dia seguinte, para avaliar a gravidade da lesão, mas ainda não há informações oficiais sobre o tempo de recuperação. O lateral tem sido uma peça importante para Filipe Luís, tanto defensiva quanto ofensivamente. Caso não se recupere a tempo, a tendência é que Varela siga como titular na partida de volta no Beira-Rio. Com o Flamengo vivendo um dos seus melhores momentos sob o comando de Filipe Luís, torcedores começaram a traçar paralelos com a campanha histórica de 2019, quando o time liderado por Jorge Jesus conquistou a Libertadores e o Brasileirão com atuações memoráveis. No entanto, nem todos concordam com a comparação. O jornalista Paulo Cobos, da ESPN, foi direto. O Flamengo de 2025 não é tão bom quanto o de 2019. E isso não é demérito para Filipe Luís. O atual elenco ainda está se formando. Muitos jogadores são jovens ou chegaram há pouco tempo. Não há como exigir o mesmo nível técnico. Cobos também destacou a diferença no entrosamento do quarteto ofensivo de 2019, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol, com o atual grupo. Mesmo no auge, Jorge Jesus teria dificuldade para fazer o time de hoje jogar como aquele de 2019. Era um conjunto quase perfeito. Ainda assim, os números de 2025 são bastante sólidos. Em 49 jogos na temporada, o Flamengo de Filipe Luís acumula 32 vitórias, 10 empates e apenas 7 derrotas, com um aproveitamento de 72,1%. Em 2019, o Mengão fechou a temporada com 74 jogos, 49 vitórias, 16 empates e apenas 9 derrotas, com 73,4% de aproveitamento. Ou seja, os desempenhos são bastante próximos, o que mantém o sonho da torcida vivo. O Flamengo volta a campo neste domingo 17, para mais um compromisso pelo Campeonato Brasileiro. O duelo contra o Internacional será às 18h30, no Beira-Rio, pela 20ª rodada da competição. Será a segunda vez em menos de uma semana que as equipes se enfrentam, o que deve intensificar ainda mais a rivalidade e a estratégia tática. E aí, nação rubro-negra, será que o Flamengo de Filipe Luís pode repetir a campanha mágica de 2019? Arrascaeta e Bruno Henrique estão decidindo, o time tem consistência e a torcida está empurrando como nunca. Mas o que você acha? Deixa aí nos comentários. Se curtiu esse vídeo, já mete o dedo no like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada sobre o Mengão. Aqui é a cobertura completa, coletiva, bastidores, análise tática e, claro, muita paixão pelo manto sagrado. A gente se vê no próximo!